Classroom of the Elite é um anime baseado em jogos de poder, política, filosofia e teoria dos jogos. Essa série de vídeos tem o objetivo de analisar um por um dos episódios do anime da perspectiva intelectual. Nós vamos aprender com todos os personagens, inclusive com o querido protagonista, Ayano Koji. Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Há poucos homens no Brasil que podem se gabar de terem lido mais de 500 livros ao longo de sua vida, e tu tá diante de um deles. E o meu trabalho aqui no YouTube é como se fosse um trabalho social, é para ajudar o brasileiro a aumentar seu QI. E eu só te peço uma única coisa, que tu se inscreva aqui no canal. Episódio 1. O que é o mal? Tudo que surge da fraqueza. Nós podemos começar a nossa análise filosófica já no título do episódio. O que é o mal? O que surge da fraqueza. Esta é uma frase dita por Nietzsche. Tu nunca vai compreender ela corretamente se tu não compreender a forma geral de pensamento do Nietzsche. Ela era mais ou menos o seguinte, não existem verdades absolutas. O homem que decide o que é verdade e o que é mentira. É uma posição muito parecida com a posição do Protágoras. Protágoras dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Protágoras foi adversário intelectual de Sócrates. Este pensamento de que o homem é a base de todas as coisas nos conduz a crenças. E aqui eu posso simplificar isso de uma maneira muito contemporânea. O debate. Aborto é legal ou não? É bom ou não? É do bem ou do mal? Vamos ter duas posições aqui. Um conservador e uma feminista. Da posição da feminista, o aborto é algo legal, é algo que deve ser praticado quando a pessoa não tem condições para criar um filho, ou até mesmo se a mulher simplesmente não quiser ter um filho. Então, para esta feminista, a posição dela, a medida dela é abortar é bacana. Já para o conservador, a defesa da concepção da vida vem em primeiro lugar. A defesa de que quando o esperma fecunda o óvulo já começa a vida. A defesa de que se tu pratica coito, tu deve ter a responsabilidade, porque pode acontecer de vir uma criança ao mundo. Então, essa é a defesa do conservador. Aborto não é legal. O que acontece? Como a feminista é um indivíduo e nessa visão de mundo não existem verdades absolutas, a feminista tem sua própria forma de medir o mundo. Então, para feminista, é força abortar. Quando ela se confronta com um conservador, o que acontece é a percepção dela é a seguinte: que uma mulher conservadora fica grávida e não pode abortar? Pura fraqueza. Que um casal cristão escapuliu lá, já tem 3 filhos, vai ter o 4º, mal tem condições de criar esses 3? Pura fraqueza. Tinha que poder abortar. Agora, da perspectiva do conservador ou cristão, quando ele vê uma mulher falando, aborto é legal, o conservador, que? Tu vai lá e copula e ainda não tem vergonha na cara de assumir a responsabilidade? Isso aí é fraqueza. Que? Tu quer o bom da vida, mas não quer a responsabilidade disso? Isso aí é fraqueza. Então, o que acontece naturalmente quando um conservador e uma feminista se encaram frente a frente? Um enxerga o mal no outro. Um enxerga a fraqueza no outro.
Então, é por isso que para Nietzsche o mal surge da fraqueza. Porque quando tu percebe alguém com crenças diferentes das tuas, tu percebe a fraqueza e o mal no outro. Tanto é que é raro um ser humano dizer eu sou mal, ou eu sou fraco, ou eu sou burro. Todo mundo aqui no Brasil, pelo menos, tem super inteligência, QI 140. Ninguém erra em questões políticas, ideológicas, filosóficas, teológicas, metafísicas. Ninguém erra em nada, todo mundo aqui é super humano. E para Nietzsche isso é algo que funciona, essa visão de não tem verdade absoluta. Cada cabeça tem sua própria forma de medir. Entenderam? Quando o Ayano Koji está dentro do ônibus, ele reflete e pensa. As diferenças são resultados dos esforços individuais. Isso é uma verdade. As diferenças, tanto de fraqueza quanto de força, são resultados de ações organizadas dos sujeitos, ou inações, ou desorganizações. Por exemplo, eu vou ao boxe 2 vezes por semana. 3 vezes por semana eu faço musculação e 2 vezes por semana eu corro, faço corrida. Não necessariamente eu sigo isso perfeitamente, por exemplo, às vezes eu faço corridas durante a semana. Mas uma coisa é certa, eu nunca falto nas minhas 2 aulas de boxe da semana. Sou apaixonado por boxe. O resultado disso é que dia após dia eu fortaleço as minhas conexões neurais referentes às técnicas de boxe. Eu fortaleço as minhas conexões neurais referentes a minhas habilidades de esquiva. O meu coração está sendo fortalecido durante as aulas de boxe, academia e corrida. E os meus músculos estão sendo literalmente aprimorados para dar um soco perfeito e forte. O resultado disso aqui é muito provável que eu lute melhor do que 90% das pessoas. Por exemplo, pega um cara sedentário e coloca na minha frente. E nós partimos para o pugilismo franco. Não tem nem chance, mas não tem nem o que fazer, entendeu? Quando um ser humano se dedica muito em algo, ele se torna muito bom. Bem como se colocar um atleta do UFC na minha frente, eu não tenho nem chance. É eu fechar minha boquinha e apanhar quieto do McGregor, do José Aldo, do Popó, do Khabib, do Anderson Silva. Não tem muito o que fazer, porque eles dia após dia treinam sua mente e seu corpo. E os esforços desses treinamentos acabam produzindo uma diferença. E aqui entra a chave. Tudo produz diferença. Todas as ações que tu tem mexem com o teu cérebro. Mexendo com o teu cérebro, tu começa a agir diferente. Por exemplo, o sujeito que lê mais que os outros, ele começa a ter ações diferentes, seu cérebro começa a funcionar melhor, ele tem acesso a mais informações para pensar, portanto ele fica mais inteligente. Então, o resultado desse esforço individual em ler é a inteligência. O resultado de treinar boxe e treinar boxe é dar socos melhores que todo mundo. O resultado de jogar xadrez é saber pensar com mais clareza os teus passos. O resultado de meditar é controlar mais as tuas emoções. Por isso que eu presto muita atenção a tudo que eu faço ao longo do meu dia. Eu evito, por exemplo, vídeos curtos que fazem uma descarga de hormônios da felicidade no meu cérebro, porque eu sei que isso é felicidade falsa.
Eu evito beber até cair. Eu evito compromissos inúteis. Eu aposto a minha vida na intelectualidade, na construção de um corpo mais forte, porque eu sei que esses esforços individuais serão recompensados. Dentro do ônibus, a Kushida se envolve em uma mini briguinha e o Ayano Koji não toma nem o partido dela, nem o partido do opositor dela. A Kushida queria que um jovem se levantasse para dar lugar para uma senhora dentro do ônibus. Posteriormente a isso, o Ayano Koji tá caminhando. Vem a Horikita do nada, olha muito séria pra ele e diz: que tu tava me olhando no ônibus, hã? Ela meio que dá uma encarada nele. E aí ele solta alguma frase tipo: ah, eu vi que tu também não queria ceder o lugar dentro do ônibus. E aí ele pensa mentalmente: ah, eu não cedi pra não me meter. E aqui eu quero que todos vocês entendam, imperadores. Quantas vezes vocês arranjaram problemas simplesmente por meterem seus narizes onde não eram chamados? Isso que o Ayano Koji acabou de fazer chama-se prudência. Não tome um lado. Não tome uma ação. Não queira ser heróico. Não seja o sujeito que possui um ego deste tamanho, que tudo precisa de uma ação tua, uma resposta tua. Tu tem que se meter nisso e naquilo. Não. Eu quero que tu pense na Terra. O planeta Terra, lá de cima assim. Só uma bolinha azul. Ele continua o mesmo, contigo dando a tua opinião, ou não, se intrometendo, ou não, em uma briga. Então faça o que é correto do ponto de vista da prudência. Fazer o correto do ponto de vista da prudência é não se meter em bobagens. Não tentar tomar um lado quando está acontecendo algo grave. Observar. É claro, se algo for sério o suficiente, se algo for na tua direção, se é algo que deve haver resposta imediata, aí beleza. Agora, coisinhas inúteis, não se meta. Tem um casal discutindo. Vai lá se meter, otário. Tem uma discussão política. Vai lá se meter, otário. Tem pessoas fazendo uma fofoca. Vai lá se meter, otário. É assim que tu acaba em confusões que não foi tu que causou, mas vai ser tu que vai ter que lidar e irão te dar uma dor de cabeça tremenda. Evite se meter em coisas alheias. Tu tem os teus problemas para cuidar. Posteriormente a isso, quando todos já estão na sala de aula, o Hirata toma a iniciativa de fazer todo mundo se apresentar. O Hirata chega e diz pra galera: vamos nos conhecer, já que a gente tá aqui, vai ter que passar algum tempo junto. Vamos cada um nos apresentar. Qual foi a percepção de todos? Hirata é carismático, Hirata é, portanto, inteligente. O carisma e a inteligência são associados, tá? Quanto mais carismático um sujeito tende a ser, mais nós percebemos que ele é inteligente. Isso não significa que ele seja de fato inteligente, isso significa que ele é percebido como inteligente. Há uma diferença enorme nisso, ok? Todavia, o Hirata conseguiu causar uma boa primeira impressão. Qual foi o fator? Tomar iniciativa, tomar a frente. A um grupo de pessoas, lidere. A um grupo de pessoas, eles precisarão escolher coisas, eles precisarão fazer coisas. O melhor é ser o líder do que ser um seguidor. Enquanto todo mundo se apresentava, o Ayano Koji já demonstrou a genialidade política dele. Só que ele se censurou mentalmente e disse que não era momento de ser crítico. Enquanto as pessoas estavam se apresentando, o Ayano Koji já fez uma ponderação mental. Ele pensou: o Hirata
provavelmente vai ser o líder da turma. A Kushida vai ter muitos amigos, porque ela é o tipo de pessoa que faz amizade muito facilmente. Então, ele começa já a traçar um cenário dentro da cabeça dele. E aí, ele tem um estalo de realidade. Opa, pera lá. Eu tô fazendo uma grande projeção com base nessa aparência inicial. Essa aparência inicial é só o lance de xadrez inicial. Cada um querendo aparecer uma coisa que não é. Pode ser que tudo se desenrole de outra forma. Outro se torne o líder. O Hirata se demonstre um canalha. A Kushida uma psicopata. O que for que seja. Então, ele se dá um aviso. Opa, agora não é momento de ser crítico. Calma, vamos observar. Vamos esperar. O Aya no Koji pensa em sua mente. A apresentação vai definir como vamos ser vistos. Essa é a regra da primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. Isso é um ditado muito popular. Não é verdade. Todavia, não é bem mentira. Por exemplo, um sujeito que bate os olhos em ti e pensa: tu é burro. Se esse sujeito não te acompanhar por mais tempo e não te der a chance de tu reverter essa imagem mental que ele teve, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai ficar pra sempre falando pras pessoas: ah, aquele fulaninho lá é burro. Agora, quando há um acompanhamento mais contínuo, quando vai passando o tempo, tu vai entendendo o outro sujeito, vendo seus pontos e etc. O que acontece é que tu pode reverter uma primeira impressão ruim. Tá bom? O Aya no Koji fez uma apresentação pateticamente genial. Lei do poder número 21. Faça-se de bobo para pegar otários. Ele foi aplaudido de primeira. O Aya no Koji se apresenta pra turma e diz tipo: eu não tenho muitos interesses, eu sou bem mediano. Todos os outros sujeitos que se apresentaram falaram: eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço e aconteço, eu vou dar o meu máximo aqui. O Aya no Koji pegou o extremo oposto. Galera, eu não sou muito bom em nada, eu sou tímido, eu não tenho muito interesse, eu sou um cara mediano, entendeu? Todo mundo aplaudiu. Provavelmente ele foi o único a ser aplaudido. A possível honestidade que as pessoas notaram nele, essa falsa honestidade que ele utilizou, né? Não era honestidade, porque ele é muito bom em muitas das coisas. Mas as pessoas perceberem que, aquele cara lá não tem talentos e ele tá dizendo que não tem talentos. Isso faz as pessoas sentirem: eu posso confiar nele, ele tá sendo honesto. É muito diferente isso do que quando um sujeito chega e diz: não, eu sou um gênio, veja bem. E aí tu vai conhecer o sujeito, ele não sabe nem o básico direito. E aí tu se espanta negativamente. Agora, quando tu tem baixas expectativas, tu cria uma imagem muito positiva dentro da tua mente em relação ao sujeito. Ele não sabe, mas ele não disse que sabe. Ele não sabe e ele disse que não sabe. Foi honesto, foi humilde. Só que isso era um plano. Lei do poder número 21. Faça-se de otário, faça-se de bobo. Faça as pessoas pensarem que são geniais, espertas, perto de ti. Mas tu que é o gênio no final das contas. Tem uma cena em que um aluno tá se metendo em encrenca e derruba uma lata de lixo e sai furioso. O Aya no Koji vê e já vai saindo. Só que ele percebe que tem uma câmera filmando tudo. Aí ele vai lá, arruma a lata de lixo. Isso é o típico comportamento maquiavélico de fazer o bem em público para ganho pessoal. Imperadores, neste livrinho aqui, Mentes Maquiavélicas, há pesquisas científicas de como funciona o comportamento maquiavélico. É um comportamento territorialista e predatorial.
ele vai conquistando cada vez mais e conquistando cada vez mais através de táticas. Uma dessas táticas é: faça o bem em público e para ser visto. Se tu não tá sendo visto por ninguém, não vale a pena fazer o bem. Não sou eu que tô dizendo isso, essa não é minha opinião, tá? Eu tô falando do modus operandi, do modelo mental dos maquiavélicos. Eles fazem o bem para que as pessoas falem bem deles. Vou te dar um exemplo. Um youtuber que vai lá se filmar dando migalhas para um mendigo, dando um pratinho de comida. Tu acha que isso é bondade? Em certo nível, é bondade, ele ajudou. Mas em um nível maior, pode ser que seja puro maquiavelismo para ganho pessoal. Se não houvesse uma câmera, o sujeito assim, ó, até xingava o mendigo. Ou, por exemplo, quando um político tem uma boa ação em público, desligue as câmeras e aí tu vai reconhecer o homem verdadeiro por trás da política. Isso é muito importante que vocês saibam. Maquiavélicos em geral vão fazer de tudo em público, sendo vistos por outros membros da comunidade para ganhar capital político, para serem bem vistos. E quando estiverem sem audiência, não farão nada. A Kushida pediu pro Ayano Koji fazer os lados para ela ser amiga da Horikita. Isso é networking, isso é capital político. Quando a Kushida chega e pede pro Ayano Koji: ei, me ajuda a ser amiga da Horikita, o que tá acontecendo é networking. Tu me ajuda em um plano, eu te ajudo em outro porque estamos em dívida. Tu tem algo que eu gostaria muito, uma conexão, uma inteligência, um software, uma informação, um livro, um método que vai me beneficiar. E eu tenho uma dívida futura contigo. Em algum momento tu vai me chamar para fazer algo no futuro, algo que eu sou bom ou não. Isso chama-se networking. É a troca de favores, mas é uma troca de favores inteligente, visando ganhar informações, visando lucrar grana, visando ganhar poder. É muito diferente do seguinte, ó. Quando tu dá uma garrafa de cerveja pro teu amigo e em troca ele vai fazer os lados contigo pra te pegar uma mina. Não, isso aí é bobaginzinha, é brincadeirinha de criança. A networking é quando tu leva a vida a sério. Aí, tu vai trocar favores, tu vai ser inteligente, tu vai ajudar os outros. Mas pra ganhar grana, pra ganhar poder político, pra fazer alianças estratégicas. Isso é networking. E a Kushida nos dá uma lição enorme de como utilizá-la. Seja honesto, peça algo. Deixe claro que tu vai estar em dívida com alguém no futuro, se esse alguém te ajudar. Na sala de aula, todo mundo ganhou 100 mil pontos. E foi dito para eles o seguinte, ó. Vocês vão ganhar 100 mil pontos todos os meses. Esses pontos servem para eles fazerem as compras do mês de comida, roupa, etc, etc. Coisas de limpeza. E aí, no final do mês, a turma recebeu 0 pontos. E aí a professora chega e revela: as regras que foram passadas da escola não eram as regras reais. Os bobos caíram e os espertos irão vencer. Imperadores, a vida inteira foram passadas regras falsas para vocês. Sejam humildes, aparentem fraqueza. Vá para a escola. Compre uma casa. Faça a faculdade. Nunca imponha limite aos outros. Nunca diga não para os outros. Poder é algo terrível. Seja sempre capacho dos outros, que aí tu vai se dar bem na vida.
nada poderia estar mais errado. As regras que são passadas para ti são regras erradas. Os donos do jogo do poder sabem que o poder é um negócio que não é um jogo de ganha-ganha. Se tu tem mais poder, eu tenho menos. O jogo do poder é um jogo de soma zero. Quanto mais poder um sujeito tem, proporcionalmente menos poder um outro sujeito tem. Isso é matemática básica. Imagine um sujeito que pode mandar em 100 mil sujeitos. Se 20 mil desses 100 mil conseguem serem autônomos, o que acontece é que esse primeiro sujeito só consegue mandar agora em 80 mil. Então, o jogo do poder é um jogo de soma zero. E todas as regras que foram passadas para ti, pela televisão, pelos teus pais, pela escola, são regras falsas. Este sistema é criado pelos poderosos. Pensa só, é vantagem pro poderoso te ensinar a ser mais inteligente, mais perspicaz, mais forte, mais rico e livre? Ou é mais vantajoso pro poderoso que ele coloque um sistema de ensino que te ensina a ser um escravo fracassado, patético e medroso? É muito mais vantajoso pro poderoso te deixar burro. É assim que funciona. Não reclama de mim. Tô te falando uma real. Quer aprender com alguém que chegou a altos patamares na vida? É isso. Quer ignorar? Problema teu. A professora revela que a escola julga com base nos méritos e a vida real julga com base no resultado. A professora da turma diz que a escola julga cada um de acordo com seus próprios méritos. Pensem bem, a vida real julga cada um de acordo com seus resultados. Não importa se tu tem um diploma, importa se tu é um bom gestor. Não importa se tu fez administração de empresas e tem um diploma que diz que tu sabe administrar empresas. Importa que tu seja um bom administrador de empresas e não um papel que certifica isso. A grande maioria dos milionários e bilionários nem diploma teve. Na verdade, há alguns brasileiros inteligentíssimos e professores universitários que postulam o seguinte: quanto mais um sujeito avança na vida universitária, proporcionalmente menos sucesso ele vai estar capacitado a ter, pelo seguinte fator: a escola, a universidade, ela te ensina a lidar com o que existe, tá bom? É um oceano vermelho. Tu vai aprender a administrar a empresa com base em técnicas que já existem. Tu vai aprender com o que já existe, a fazer a gestão do que já existe. Para te ter sucesso, tu precisa fazer o que não existe. E isso não tem como ser ensinado na escola. Isso tu vai ter que aprender a fazer com o tempo. Tu vai ter que se esforçar para descobrir como fazer isso. Agora, quanto mais tempo tu passa na universidade, mais tempo tu passa pensando em termos de coisas que já existem. Mais tempo tu foi ensinado a pensar dentro da caixa. Agora entra também o seguinte, ó, as pesquisas revelam, a maioria dos milionários e bilionários não possuem diplomas. O que acontece com essas pessoas? Elas não aprenderam a pensar dentro da caixa. Elas aprenderam a pensar de fora. Quando tu não é limitado a pensar só no que já existe, abre-se a possibilidade de inventar coisas novas, como por exemplo, esse vídeo. Não existe na internet algum vídeo igual, ok? Deixa um like
para ajudar o trabalho. Se alguém aqui tem interesse em estratégias, eu montei um treinamento chamado Renascer dos Estrategistas, que é para as pessoas que querem aprender a serem mais estratégicas nas suas vidas. Eu ensino desde se controlar em uma crise até armar estratégias. O treinamento vai ficar disponível apenas até o dia 28 deste mês. Clica no primeiro link da descrição para saber mais.